Glória a Deus, vamos abrir as nossas Bíblias. Mês de março nós estamos viajando pela história, pelo livro da Rainha Esther. Então abra lá no capítulo 2, Esther capítulo 2, a partir do versículo 17. Estamos descobrindo nesses domingos, mês de março, em especial. Domingo que vem, esse é o último domingo de março, né? Domingo que vem já estaremos, domingo que vem é quanto? É 28 ainda? 29, então ainda tem um domingo. Estamos quase no quarto mês do ano. O tempo passa muito rápido e nós estamos aqui, então, esse mês que é um mês com um olhar mais para a mulher. Tivemos algumas comemorações e estamos vendo então o livro da Rainha Esther. Esther capítulo 2, a partir do versículo 17. Nós passamos 2 domingos praticamente no capítulo 1. Hoje vamos dar sequência à história. O rei gostou mais de Esther que de qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre sua cabeça e a declarou rainha em lugar de Vasti. Para comemorar a ocasião, ofereceu a todos os seus nobres oficiais um grande banquete em homenagem a Esther. Declarou aquele dia feriado em todas as províncias e distribuiu presentes generosos para todos. Mesmo depois que todas as moças haviam sido transferidas para outra parte do harém e que Mardoqueu tinha se tornado um dos oficiais do palácio, Esther continuou a manter em segredo sua nacionalidade e a origem de sua família. Ainda seguia as instruções de Mardoqueu, como havia feito quando vivia sob seus cuidados. Certo dia, quando Mardoqueu estava de serviço junto à porta do palácio real, 2 eunucos do rei, Bigtana e Teres, guardas da porta dos aposentos do rei, se indignaram com Xerxes e conspiraram para matá-lo. Mardoqueu, porém, soube do plano e transmitiu a informação à rainha Esther, que contou ao rei em nome de Mardoqueu. Quando o caso foi investigado, descobriu-se que o relato de Mardoqueu era verdadeiro. 2 homens foram enforcados. Tudo isso está registrado no livro da história do reinado do rei Xerxes. Muito bem. Se tem algo que nós observamos de cara no livro de Esther, e que eu acho isso incrível, é como o livro coloca a normalidade dos dias em uma história espetacular. Muitos entendem, gostam de pensar na história de Esther como uma grande história, um conto de fadas, algo muito lindo sobre princesa, sobre reinado. Poderia dar um belo filme da Disney ou da Pixar, mas nós sabemos que essa foi uma história real. E aqui o início do texto que a gente está lendo hoje é fenomenal. Poderia ser um belo final de filme, o rei se apaixonando pela rainha, colocando a coroa, declarando, e aqui diz que ele fez e ele gostava de banquetes, longos banquetes, festas. O texto diz que ele deu presentes generosos. Imagina só o que seria receber um presente generoso do rei. Muita gente ficou feliz. Então poderíamos pensar, fim da história, Esther é agora rainha e viveram felizes para sempre. Só que isso está acontecendo no capítulo 2 e ainda tem muita história para acontecer. O capítulo entra pela metade num clima de festa, de alegria, de felicidade, mas com alguns toques muito sutis e interessantes. O texto diz que mesmo mediante a vitória de Esther, mesmo ela se tornando rainha, ela continuava a seguir os conselhos de Mardoqueu. Mardoqueu havia dito que ela não deveria revelar a sua nacionalidade. Ela era judia, eles não haviam retornado para a terra como a grande maioria dos judeus, e nós sabemos historicamente que existe um censo e uma perseguição ao povo judeu. Então, Mardoqueu, instigado pela sabedoria de quem acompanha os dilemas do seu próprio povo há muito tempo, ele diz, fala nada não, fica quietinha. Nem sempre é sábio falar absolutamente tudo. E ela obedece.
E aí nós temos então este clima de festa e o texto faz uma mudança sutil com esse ar de normalidade. A gente tem a expressão aqui, certo dia. Não diz qual dia, nem quanto tempo passou, mas nós temos um ar de continuidade. Um dia absolutamente comum. Nós temos Mardoqueu, que foi, obviamente, se o rei se agradou da sua sobrinha, né? O promoveu, ele agora é um funcionário da guarda, ele agora trabalha no palácio. Em um dia absolutamente comum, Mardoqueu descobre algo terrível. E aí nós começamos a ver como o livro de Esther, ele o tempo todo trabalha num ar de dualidade. Nós temos momentos de imensa alegria, momentos de brilho, momentos de luxo, e ao mesmo tempo nós temos coisas terríveis acontecendo. É algo muito similar ao que vivemos, eu e você. Dias bons, dias ruins, dias que existem coisas que nós nem imaginamos, porque essa é a vida. O que a gente percebe no livro de Esther é como, de fato, a vida real, aquela vivida, o dia a dia, ele tem coisas absolutamente terríveis. Mesmo num ambiente, num lugar onde tudo parece bem, coisas que a gente nem imagina estão acontecendo. Mardoqueu descobre uma conspiração. No primeiro capítulo, nós temos alguns personagens que estão ali como aqueles de confiança do rei. E esses dois eunucos são citados. E o texto diz o seguinte: certo dia, quando Mardoqueu estava de serviço junto à porta do palácio real, dois eunucos do rei, Bigtana e Teres, guardas da porta dos aposentos do rei, se indignaram com Xerxes. Então, nós não sabemos o que aconteceu. Nós não temos detalhes da origem, da mágoa e da raiva que subiu no coração desses dois servos, desses dois funcionários do rei, mas algo muito sério para eles aconteceu, porque eles, de pessoas de confiança, conspiraram para matar o rei. Quem gosta um pouquinho de história, sabe que isso é algo absolutamente comum no universo dos governos da antiguidade. Na verdade, sabemos que conspirações acontecem até nos nossos dias, né? É só observar um pouquinho o noticiário. Mas aqui nós temos, então, duas pessoas conspirando, desejando matar o rei. E, estrategicamente, Mardoqueu descobre. Quando Mardoqueu descobre, ele conta para o rei. No primeiro domingo nós vimos os desdobramentos disso. E o rei então consegue cortar a conspiração. E o que nós observamos aqui nesse texto é que mesmo Mardoqueu fazendo algo absolutamente incrível, nada acontece para ele. O texto apenas diz que tudo foi retratado no livro do rei. Uma das coisas que nós sabemos bem e que o livro de Esther revela com muita naturalidade é que o mundo é injusto. Eu vou reafirmar isso aqui algumas vezes porque nós temos dificuldades em conviver com isso. Quando o texto diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele compartilhou algumas coisas conosco. Dentro disso, ele compartilhou o senso de justiça. O ser humano tem, mesmo que ele não utilize. Cada qual aqui tem o seu entendimento do que deveria ser certo. Na maioria das vezes, esse entendimento ele é baseado não necessariamente pelo correto, mas por aquilo que nós recebemos, pela criação que nós tivemos. Mas nós temos ali, e nós temos um senso de indignação. E desde que o homem saiu do paraíso, desde que o homem decidiu não ouvir a ordem do Senhor, desde que o homem foi expulso e o pecado entrou na terra, nós lidamos com um mundo, com uma realidade completamente distorcida. Presta atenção nisso. O fato de você um dia entregar a vida ao Senhor não muda a realidade que você vive.
A realidade que nós vivemos continua caída, distorcida pelo pecado. O fato de sermos crentes não nos livra das injustiças da vida. O fato de você estar na igreja, o fato de você ler a Bíblia, o fato de você se manter íntegro, não faz com que você ganhe a promoção que você tanto sonhou. O fato de você ser um servo de Deus não tira a possibilidade de que você sofra uma injustiça na família, na escola, no casamento, no trabalho, onde quer que eu seja. Nós não temos uma vacina contra isso. O mundo está corrompido. E por que eu estou dizendo isso? Porque como seres humanos, às vezes nós temos a sensação ou a ideia de que se fizermos tudo certinho, vai dar tudo certo para a gente. E pessoas que pensam assim acabam se decepcionando em algum momento da vida, porque ao se deparar com as injustiças da vida, começam a pensar, por que é que Deus deixa isso acontecer comigo? Por que é que Deus não vê o que eu faço o tempo todo? Porque nós temos uma relação de certo e castigo, certo e benefício, errado castigo. A gente pensa muito nisso. E a realidade é que a vida não segue esse ritmo. Podemos fazer absolutamente tudo de maneira impecável, e mesmo assim as injustiças permanecerão nos cercando e às vezes nos atingindo. Então o texto mostra isso, porque nós estamos vendo aqui um judeu fazendo tudo o que a lei pede para fazer. Ele até já foi abençoado por Deus, porque Esther se tornou rainha. Mas o prêmio pelo serviço prestado não veio. Percebam que o rei era generoso nos banquetes, mas não foi capaz de premiá-lo por salvar a sua vida. Outro ponto que o livro de Esther já nos coloca, e vai tratar isso de maneira até mais profunda aqui para frente, é que não podemos subestimar os problemas gerados por mágoas no coração. Esther tem uma subtrama toda gerada em mágoa e rancor. O motor do livro de Esther são frustrações e tristezas do coração. Se você não percebeu, eu vou te mostrar aqui. A história começa quando o rei, envaidecido pelo seu poder, decide expor a sua esposa. Nós temos um rei orgulhoso, mimado, jovem. Nós temos uma esposa que se ofende e que não aceita. Com isso, o rancor se apodera, a raiva, a incompreensão, o orgulho ferido se apodera do coração do rei e ele simplesmente elimina a sua esposa. Ele age por um coração machucado. Um tempo se passa e ele percebe que fez uma grande besteira. Quantas besteiras não fazemos por impulso, por tristeza, por frustração, por mágoa? Quantas vezes não nos irritamos uns com os outros, dentro de casa ou em qualquer outro ambiente, e fazemos ou falamos besteira, e depois isso demora anos nos atormentando? Tempos depois, nós vemos que a mágoa num coração continua conduzindo a história, porque a nova fase da história é movida pela frustração, mágoa, rancor, raiva no coração de dois homens. Eles se irritaram com o rei, provavelmente até com razão. Mas ao darem vazão para essa frustração, para essa mágoa, eles simplesmente planejam matar o homem mais poderoso da terra. E no caso desses homens, dá muito errado. Eles são descobertos. E com isso eles são executados em praça pública. E eles chegaram ao ponto de se enforcarem devido ao rancor gerado no coração. Então o livro de Esther nos mostra que no dia a dia, que na nossa vida estamos sujeitos às injustiças. Eu não sei você, mas toda vez que eu vejo as notícias desse atual escândalo, eu fico indignado. Essa semana viralizou as imagens
dos veículos que caíram naquela ponte na divisa do Maranhão com Tocantins. É com Tocantins, né? A divisa? Eu não sei se você viu. Eu vi. E eu não vi apenas uma vez, eu vi muitas vezes. Primeiro porque, ao viralizar, muitas páginas compartilharam. E um desses vídeos tem uma narração que me deixou indignado, porque a pessoa falava disso. Nós não estamos vendo um acidente. Nós estamos vendo o resultado da corrupção, o resultado do abandono, o resultado da ganância, da vista grossa, daqueles que tinham como obrigação zelar pelas coisas, dos desvios. E vendo aquelas imagens, de fato, a gente fica indignado. As pessoas morreram por abandono. Então nós continuamos a sentir isso e vamos sentir muito mais. E eu não sei se tinha crente ali na ponte, eu não sei a religião de cada um daqueles homens, das famílias, mas a gente está exposto a isso o tempo todo. E não vai mudar. Precisamos ter maturidade para entender isso. Precisamos ter maturidade para confiar no Senhor e saber que mesmo diante das injustiças da vida, a vida segue. E o outro ponto que o livro nos traz é que não podemos subestimar o perigo de corações machucados. Porque os corações machucados têm o poder de tomar péssimas decisões. E nós podemos ser alvos disso, seja com os nossos corações machucados e com isso tomarmos péssimas decisões, ou ao machucar corações, sermos alvo dessa revolta. Precisamos nos policiar, nos colocar diante do Senhor, para entender sempre qual o estado emocional do nosso coração e por que fazemos isso. A Bíblia, em várias partes do Antigo Testamento, principalmente, coloca Deus perguntando para os seus filhos, para os seus escolhidos. Ele pergunta várias vezes para vários personagens: é razoável esse sentimento? Será que é isso mesmo? Vale a pena sentir desse jeito? Ele pergunta para Caim, ele pergunta para Elias, ele pergunta para Jonas. Depois nós vamos ver Jesus falando com Pedro. Várias vezes uma pergunta simples que traz muita reflexão. De vez em quando, pergunte para você mesmo. De vez em quando, tenha coragem de olhar ali e falar assim: puxa vida, esse sentimento que estou carregando agora, ele vale a pena de ser continuado? É bom que eu continue a nutrir isso? Esse é um grande alerta que o livro nos dá. O livro nos mostra que muitas vezes os maiores perigos não estão nas guerras aparentes, visíveis. O reino estava em paz. Mas no coração daqueles que estavam ali à frente do rei, existia uma guerra interior que quase lhe custou a vida, mas custou a vida daqueles que se revoltaram. E esse fio condutor segue, porque a história também não termina aqui. A história segue, eu quero convidar você para olhar ali o capítulo 3, porque nós vamos ver os desdobramentos, a história vai seguindo mais um pouco. E o capítulo 3, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e lhe deu posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele para demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Todos os dias lhe diziam isso, mas ainda assim ele não dava ouvidos. Então contaram tudo a Amã para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. Quando Amã viu Mardoqueu, não se curvava para lhe demonstrar respeito. Ficou furioso. Foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente ele. Em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, do império de Xerxes. Em abril, no 12º ano do reinado de Xerxes, foram lançadas sortes, chamadas Purim, na presença de Amã, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano.
A data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois. Então Amã foi ao rei Xerxes e disse: há certo povo espalhado por todas as províncias de seu império, que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos, não obedecem às leis do rei. Portanto, não é de interesse do rei deixar que vivam. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos, e eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositados nos tesouros do rei. O rei concordou e, para confirmar sua decisão, tirou do dedo o anel com o selo real e entregou a Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo dos judeus. O rei disse: a prata e o povo não são seus, a prata e o povo são seus. Faça com eles o que lhe parecer melhor. Assim, no dia 17 de abril, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Amã ditou. Em seguida, foi enviado aos mais altos oficiais do rei, aos governadores das respectivas províncias e aos nobres de cada província em sua própria escrita e língua. O decreto foi redigido em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com ordens para que todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados num único dia. A data marcada para que isso acontecesse era 7 de março do ano seguinte. Os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse. Uma cópia do decreto devia ser publicado como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que estivessem preparados para cumprir seu dever na data marcada. Por ordem do rei, o decreto foi rapidamente enviado por mensageiros e também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Então o rei e Amã se sentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Suzã. Olha esse texto. Lembra que eu falei da injustiça? Olha a injustiça presente aqui. Quem é que salva o rei? Mardoqueu. Quem é que é promovido? Amã. Nós não temos Mardoqueu sendo reconhecido, pelo contrário. Olha a injustiça aparecendo aí. Olha aquele que não merecia, não sabemos o que ele fez. Mas sabemos que ele tinha um coração bem ruim. E a narrativa começa então a mostrar essas coisas e alguns pontos interessantes. Porque ao ser promovido, nós percebemos como é o coração de Amã. É um coração orgulhoso, vaidoso. A narrativa mostra que ele queria ser bajulado, reconhecido. E o rei deu essa autoridade. E por onde ele passava, os servos do rei se dobravam diante dele. Só que aí entra mais uma vez Mardoqueu. O povo judeu não se prostrava a nenhuma autoridade, porque na sua raiz nós temos a lei. E a lei, nos primeiros mandamentos, deixa claro que não devemos adorar absolutamente ninguém, a não ser o Senhor. Então, ele, como alguém temente a Deus, mais uma vez faz o que é certo. O texto diz que ele não se dobra. Aí acontecem algumas coisas extremamente comuns, extremamente corriqueiras. Nós vamos nos dar conta de que Mardoqueu é alvo de um grande fuxico. É coisa mais comum e corriqueira do que diz que me disse? O texto fala que algumas pessoas, ao perceberem, sabe aquele pessoal que gosta, sabe aquele memezinho de que está acontecendo alguma coisa, aí tem o Michael Jackson comendo pipoca, assim, olhando para ver o que dá? De vez em quando a gente coloca nos grupos. Tinha um povo ali focado nisso. Opa! Vamos ver se esse decreto é verdadeiro. E o interessante é que a gente tem a sensação no texto que é literalmente um leve trás. Porque o texto diz que as pessoas questionavam: por que você não faz isso, rapaz? Mas não são pessoas preocupadas com ele. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque se elas fossem preocupadas com ele, elas não iriam contar para Amã.
As pessoas perguntam por que ele não se dobra e ele fala. E o que é que elas fazem na sequência? Vão lá contar para ele. Ei, você já reparou que quando você passa tem alguém que não se dobra? Queridos, isso é mais comum do que a gente imagina. Quem nunca recebeu uma mensagem do tipo: ei, tá sabendo? Tá sabendo de fulano? Aqueles comentários, né? Viu o que fulano fez, o que ciclano? Minha irmã, nem te conto. Quando alguém começa com nem te conto, lá vem. Porque o sonho é contar tudo. E se você diz que não sabe, aí pronto, a pessoa enlouquece. É mesmo, não acredito. E ó, conta tudo. E tem muita gente que, mesmo sendo amigo, amiga, acaba fazendo esse serviço. E as desgraças vão acontecendo. Não acredito. E assim as coisas vão se espalhando, elas vão correndo. E a notícia, percebam, a notícia chegou primeiro do que o fato dele ter visto. E é óbvio que se alguém chega do lado e fala, você vai começar a prestar atenção. E ali ele está passeando e ele descobre. E onde é que a história vira de novo? Quando ele descobre qual é a nacionalidade de Mardoqueu. E aí nós temos uma curiosidade histórica. Porque Amã, ele é descendente de um rei que Deus mandou Saul matar. Amã, ele é descendente de uma desobediência de Saul e por consequência do povo. Deus chegou para Saul e mandou acabar, falou: olha, vocês vão entrar em guerra, é para você acabar com tudo. Inclusive com os bens, não é para ficar nada. E Saul sistematicamente desobedece ao Senhor. Gente, presta atenção. A desobediência a Deus tem seu preço. Deus não dá ordens. Deus não nos pede coisas por capricho. Se o Senhor pede que façamos alguma coisa, é porque isso é importante para ser feito. Quando Josué entra na terra, Deus diz para eles que a terra é deles, mas que eles precisavam conquistar e zerar a terra, porque os povos que lá estavam eram povos perversos, inimigos de Deus, que iriam comprometê-los, que seriam como espinhos na carne, iam dar problema. E o povo não obedeceu. E os povos ali foram e até hoje são um grande problema na história do povo. Os filisteus deveriam ter sido exterminados na entrada, na chegada do povo, e não foram. Olha quanto trabalho os filisteus deram para o povo. Saul desobedeceu a Deus 300 anos da história de Ester, e olha um descendente daquele que deveria ter sido exterminado lá na frente, planejando para acabar com o povo. Não importa quanto tempo leve, a desobediência a Deus cobra seu preço. Justamente por vivermos num mundo injusto, nós temos o sentimento do salmista. Nós vamos ter Asaf no Salmo 72, se eu não estou enganado, chateado, deprimido, porque ele está olhando ao seu redor e vendo pessoas que não são tementes ao Senhor prosperarem. Vendo pessoas que não obedecem a Deus enriquecerem. E o coração dele fica chateado, assim como nós muitas vezes. Caramba, como é que pode? Senhor, eu estou fazendo tudo certo aqui. E as coisas não acontecem, eu estou aqui sempre com problema. E aí fica aquele ali que não faz nada, que rouba, que é desonesto, que mente, ou seja lá o que for. E olha esse homem enriquecendo. Como é que essa mulher promovida não faz nada, só puxa o saco? E ali o salmista entra em crise. E passa por isso.
Mas em algum momento, preste atenção, a desobediência cobrará seu preço. O Senhor fará justiça. A única alternativa para aqueles corrompidos, para aqueles que têm literalmente feito o mal, para aqueles que se corrompem e corrompem, a única alternativa desse povo é a conversão e o arrependimento. Senão, em algum momento, o Senhor irá cobrar. Tenha certeza disso. O fato é que séculos depois o erro de Saul está ali. Aí nós voltamos para o fio condutor da mágoa. Amã foi criado, Amã carrega uma herança familiar de ódio, de rancor, de raiva. Amã é fruto não apenas de um ato isolado, ele é fruto de toda uma vida de pessoas praguejando contra os inimigos judeus. Quando eu falo que a gente não pode subestimar o poder destruidor da mágoa, isso é sério. Aqui nós temos uma escala muito maior. Tanto é que o plano não é só se vingar de Mardoqueu, é do povo todo. A mágoa, a raiva, o rancor, ele vai crescendo. Temos outro texto no Novo Testamento que fala que não podemos e não devemos nutrir nos nossos corações raiz de amargura, porque as raízes, elas vão destruindo o que está embaixo. Todo mundo aqui que gosta, que conhece árvore, sabe que existem determinados tipos de árvore que não podem ser plantados perto de muro, perto de casa. A árvore é linda, maravilhosa. Qual que é o problema? As raízes. As raízes vão crescendo dentro da terra, a gente não faz ideia. E elas vão se espalhando, elas vão engrossando, elas vão crescendo, elas vão invadindo, elas vão destruindo os alicerces das construções. E no final nós temos casas destruídas. Nós temos séculos de revolta no coração de Amã. E quando somos guiados por mágoas, revoltas, tristezas, percebam que em nenhum momento está sendo discutido se a razão da revolta é justa ou não. É óbvio que Amã cresceu revoltado, porque Saul fez uma chacina no povo. Mas alguns sobreviveram e contaram e repassaram a história ao ódio aos judeus. E aqui ele faz um plano que parece plano de filme. A realidade é que quando nós nos isolamos, quando nós nos envolvemos em uma bolha, a gente perde contato com a realidade. E nós temos aqui um rei muito famoso que não faz a menor ideia do dia a dia do povo. Aliás, qualquer semelhança com os tempos em que nós vivemos. Já ouviu falar de líder, de gente que tem como função governar o povo e não fazer ideia do que realmente o povo passa? O rei não fazia ideia do tamanho do povo judeu. O rei não sabia era nada, mas o rei escutava Amã. Ele era um homem de confiança. E aqui o livro de Ester nos desce para mais uma camada. Quem são as pessoas de sua confiança? Quem são as pessoas que você escuta? Quem são as pessoas que alimentam o seu coração hoje? Porque o rei não era cercado por muitos, e o homem que tinha acesso ao seu coração era alguém doente. Era alguém que tinha o coração destruído pelo rancor e pelo orgulho. E ele bola um plano extraordinário. Chega para o rei e diz: tem um povo que não obedece nada. Esse povo não merece viver, porque pode se tornar um inimigo. O rei não sabe quem é o povo. O rei não fazia ideia que a sua esposa
era daquele povo. E aí ele disse: se o senhor me autorizar, eu entrego todo mundo para o senhor e ainda trago um valor absurdo, temos toneladas de prata. O rei só ouviu as toneladas de prata. Rapaz, é mesmo. E como é que ele garantiu que o serviço fosse feito? Vocês viram? Ele ofereceu uma recompensa a quem matasse o judeu. É impressionante porque foi muito parecido com o que aconteceu na Alemanha. De como os alemães mandaram os judeus para os campos de concentração e se apossaram dos seus bens. É óbvio, e tem um monte de filme com essa premissa. É a recompensa. É o John Wick do tempo lá, que aparece lá, ó, cabecinha a prêmio. Tanto aqui se matar. É óbvio que os judeus seriam exterminados. Não subestime a engenhosidade de um coração amargurado. Um coração amargurado por vingança ou por um falso sentimento de justiça, ele faz coisas que a gente nem imagina. E aí, o final desse capítulo parece cena de 2026. Vocês perceberam como é que termina? Olha o último versículo final. Então o rei e Amã se sentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Suzã. Só faltou aqui dizer que era uísque caro e charuto do mais caro também. Já viu cena? Do povo se acabando e os poderosos em mesa, fumando e bebendo do bom e do melhor, comendo do bom e do melhor? Já viu isso em algum lugar? É humano, é a nossa história. Olha como, de fato, algumas coisas podem ser perversas. Mardoqueu salvou a vida do rei e acabou de ser condenado por um decreto. Essas coisas acontecem todos os dias. Se não nos percebermos, se não estivermos constantemente diante do Senhor, ou somos vítimas, ou somos protagonistas disso. Ou estamos aqui sendo vítimas de pessoas machucadas e magoadas, ou estamos nos vingando de pessoas que a gente não gosta mais. Os três personagens dessa vez, a gente deixa a rainha de lado e pensa aqui nos três personagens masculinos. Os três nos ensinam algumas lições muito importantes. Mardoqueu deixa bem claro que o fato de alguém não ter sido reconhecido pelos homens não significa que tenha sido ignorado por Deus. Presta atenção nisso. Se você faz as coisas aqui esperando e só porque você quer que alguém reconheça, você vai viver frustrado. Mas o fato de ninguém reconhecer ao nosso redor não significa que Deus não está vendo e aprovando. Quando a gente diz que vive pela glória de Deus, não é um chavão bonito. Se você vive para a glória de Deus, você precisa se lembrar e se preocupar única e exclusivamente com a aprovação do Senhor. Mardoqueu não havia sido aprovado ou sido premiado pelos homens, mas Deus estava com ele. Presta atenção. O céu não perde registro de fidelidade que a terra deixa passar. Você pode se sentir injustiçado num monte de coisa, mas se você é uma pessoa fiel a Deus, Deus sabe e vê tudo. Ao mesmo tempo, nós vamos observar o que acontece com Amã, o que a vida dele mostra para a gente. Amã nos mostra que não podemos subestimar o rancor em nosso próprio coração. Presta atenção, trata isso. Não permita que frustrações, que mágoas dirijam a sua vida. Seja com qualquer situação. Seja em qualquer ambiente. Porque ela vai cobrar o preço.
Porque em algum momento você se torna vítima da própria frustração do seu coração. Não guarde raiz de amargura. Mesmo que você se sinta o mais injustiçado dos homens ou das mulheres, mesmo que você de fato esteja vivendo uma grande injustiça nesse momento, entregue suas frustrações a Deus. Não carrega isso. O que Jesus nos pede é: vinde a mim, todos vós cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Isso aí tem a ver com mágoa, com tristeza, com frustração. Eu acho que ele ou que ela tinha que fazer isso, está errado. Entregue ao Senhor. Como diz outro texto, não pague o mal com mal. Ontem nós estávamos aqui, um momento muito agradável, demos muitas risadas. Tínhamos aqui um número expressivo de casais. Sabe qual é um dos grandes problemas no casamento? É quando a gente guarda a mágoa. É quando ao invés de caminhar juntos, nós passamos a concorrer ou a viver uma sessão de trocos. Ou seja, você fez isso, você me paga. Você vai ver. E o casamento passa, ao invés de ser uma troca de sonhos, de projetos, de planos, vira uma troca de briga. Ao ponto de que já nem sabe mais quando começou. Você me fez isso aqui, pois agora tu vai ver, eu vou fazer isso. E aí o marido vai e responde, e aí a mulher vem e faz outro. E isso passa a vida inteira. Um dando troco no outro. E no final nem lembram mais onde as coisas começaram. Isso é muito real, não subestima isso. Relações de amizade, relações de igreja. Coloque toda a sua dor, frustração, mágoa, coloque diante do Senhor, entrega. Senhor, minha mágoa está aqui. Está diante do Senhor, é o Senhor quem pode agir. Entrega. E viva em paz. Porque senão o teu senso de destruição se volta contra você. E quem perde é você. E por último, nós temos aqui o rei Xerxes. Xerxes nos mostra que não podemos superestimar nossa própria importância. Xerxes vivia alheio ao mundo. Não se preocupava com os seus conselheiros. A Bíblia não nos manda nos isolarmos em bolhas e vivermos sem ter contato com as pessoas que não são cristãs. Mas a Bíblia fala para buscarmos e prestarmos atenção em quem são aqueles que têm acesso ao nosso coração. Presta atenção. Se as pessoas que te cercam são pessoas que apaziguam, pessoas que te aconselham a não devolver, pessoas que te aconselham a reconciliar, ou se são pessoas que vivem alimentando a frustração do teu coração. Se são pessoas que estão ali sempre dando conselhos que vão contrário à palavra de Deus, quem é que te aconselha? Pelo amor de Deus. Quem são as pessoas que de fato você escuta e tem como parâmetro? Qual é o comprometimento das pessoas que têm acesso ao teu coração com Deus? Eu sempre comento isso com adolescentes, com jovens. Se o seu melhor amigo e sua melhor amiga não é crente, você precisa de outros amigos no sentido de terem acesso ao teu coração. Não é porque eu sou contrário ao teu melhor amigo ou tua melhor amiga. É porque no momento em que você mais precisar, o conselho não virá da parte do Senhor. Você vai ouvir um péssimo conselho, que vai parecer incrível, e que pode mudar a tua vida para sempre. 3 homens, 3 dimensões completamente diferentes. E aí a gente traz para 2026.
Como é que a gente resolve isso? Só tem uma maneira de resolver esses três lados. É em Cristo. Cristo é o único que tem o poder real de limpar o rancor do nosso coração. É Cristo. Se você tentar se libertar sozinho, você não vai conseguir. Ao mesmo tempo, é Cristo quem dá sentido e fortalece diante das injustiças da vida, porque as injustiças machucam. Às vezes a gente escuta coisas que literalmente nos fazem chorar. De vez em quando chega cada um em mim e eu fico ali, Senhor, filtra o meu coração, porque a gente se desmonta. E quem é que pode curar isso? O Senhor. E quem é que tem o poder de nos tirar da bolha, do comodismo e do universo que a gente cria? É Cristo. Eu vi uma montagem que eu achei lindo, e eu vou finalizar, o grupo de louvor já pode subir aqui. E eu vou finalizar dizendo o seguinte para vocês: é em Cristo que a fidelidade encontra sentido. É em Cristo que o rancor é confrontado. É em Cristo que o orgulho é quebrado. É em Cristo que a dor não se torna destino. É em Cristo que a injustiça não tem a palavra final. Se você se identificou com qualquer um desses três homens, se você enxergou semelhança no que você está vivendo hoje, em qualquer uma dessas três figuras, presta atenção, a solução é Cristo. É Ele. A Bíblia sempre aponta para Jesus. É somente um coração dominado pelo Senhor que tem o poder de andar livre. Teu coração está livre? Seja sincero com você mesmo. Você tem um coração livre? Você sabe que algo está aprisionando teu coração? Feche os seus olhos. Seja sincero com você mesmo. Se você respondeu, ou melhor, se você sabe que o seu coração não está livre, se você sabe que você tem carregado, o Senhor está falando com você essa noite. Não carregue mais. Pode ser a dor do sentimento de injustiça. Pode ser o rancor que já virou sentimento de vingança. Pode ser a comodidade de quem não se importa com nada. A saída é Cristo. O que é que falta para que você entregue sua vida ao Senhor? O que mais você precisa saber se você ainda não entregou? E até quando você pretende caminhar sem tomar essa decisão? Santo Deus, Pai, nesse instante os teus filhos e filhas estão orando. Nesse instante, Pai, nós nos colocamos diante da tua santa presença. Pai, nós abrimos este culto clamando ao Senhor a ação total, dando liberdade ao teu Santo Espírito para confrontamento, para quebrantamento. Pai, existem coisas que a palavra humana não tem o menor poder. Mas
Nós sabemos que não existe nada que o Teu Santo Espírito não possa quebrantar. Pai, nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Ti, essa igreja precisa. As nossas vidas, Pai, não se destravam enquanto não existe uma ação real do Teu Santo Espírito. Pai, tenha liberdade no nosso meio, que o Teu Santo Espírito esteja de fato percorrendo cada coração. Os corações que estão aqui ouvindo essa palavra agora, quem está em casa, aqueles corações que nem vieram justamente por estarem aprisionados por qualquer um desses sentimentos, por orgulho, por tristeza, por mágoa, por raiva, ou por indiferença. Pai, independente disso, que o Teu Santo Espírito esteja quebrando. Pai, que todos aqui sintam como é irresistível a Tua ação, a Tua presença, atrai os Teus filhos e filhas. Pai, continua fazendo uma obra no meio da Tua igreja. Se existem corações que estão aqui lutando, Pai, contra o Teu amor, contra a decisão de entregar a vida, Pai, que o Teu Santo Espírito traga quebrantamento. Sabemos que o Teu amor é irresistível, então que as pessoas sejam atraídas por isso. Trabalha no coração da Tua igreja. E eu já Te agradeço, porque sei que o Senhor está trabalhando. Assim nós oramos, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.